Olá amigos, meu nome é Cristian Camilo. No vídeo de hoje eu vou dar uma recomendação para vocês como escolherem o melhor papel para grandes impressões. Qual o segredo? Bom, basicamente são três fatores que determinam os melhores papéis para fazermos grandes ampliações. E quando eu falo grandes, eu estou falando já aproximadamente de 60 por 90 para cima. 60 por 90 no padrão 3 por 2, né? Que a maioria dos sensores tem esse padrão. Se você vai fazer uma impressão 1 por 1, bom, basicamente essa dica vai ser excelente para você e maior ainda, então. Três fatores determinam que os papéis de maior gramatura são os ideais para grandes impressões, ampliações, reproduções, como vocês bem entenderem. Por quê? Bom, o primeiro fator é o seguinte: a durabilidade do papel na manipulação. Vamos supor, se você imprimir uma grande imagem num papel muito fino, e você precisa manipulá-la de alguma maneira para mostrar para alguém, para um cliente, mandar por correio, mandar para uma molduraria, seja um papel fosco, um papel couché muito fino, estou falando aí de 180 gramas, até 200 gramas, a probabilidade desse papel vincar em algum ponto da imagem é grande. O que é vincar? É quando você manipula o papel de um jeito um pouco desastrado, ele é muito mole, e acaba criando uma espécie de fissura no papel. Imagina uma fotografia de paisagem e no céu o papel meio que dobra, ele amassa assim. Ele amassa porque a manipulação dele é complicada, se ele é uma impressão muito grande, muito ampla. Então, o ideal é você ter uma gramatura um pouco mais densa. Aí eu estou falando de 260 para cima. Quanto mais grosso for o papel, melhor para a resistência de manipulação, emolduramento, para você manipular em outras superfícies, por exemplo, mostrando a imagem. Aí, nesse caso, você pode ter papéis couchés bem grossos, mas o mais recomendado seria os papéis de algodão ou canvas. Bom, canvas a gente tem nessa linha Fine Art o tecido e o papel de algodão com bastante gramatura, bem grossinho assim. Então vocês podem ter essas opções. Dentro da linha Canson, Hanmüller, até outras marcas oferecem possibilidades. No Brasil, essas são as duas principais que vão te oferecer nessa linha de Fine Art opções de uma gramatura um pouquinho mais densa. Outro fator importante para uma grande impressão é a capacidade de absorção da tinta. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegam um papel muito fino e jogam água em cima, ele ondula todo. O jornal, por exemplo, quanto mais fino for, mais esse papel vai ondular. Se você tem uma grande impressão, a tendência é que ele fique muito ondulado. E se você vai colocar num quadro, talvez você não perceba isso num prazo muito curto, mas se tiver muita umidade naquele ambiente, uma variação térmica muito grande, a tendência é que ele ondule um pouco. Isso pode ficar bem visível dependendo da intensidade e do trauma que esse papel sofre ao longo do tempo. Mais uma vez, a gramatura, quanto maior, melhor para esse tipo de situação. Tanto que os papéis de aquarela eles são bem grossos para o pintor poder utilizar bastante água e o papel não ondular. Mais uma vez, papéis de algodão ou tecido, eles são ideais nessa condição, para evitar esse ondulamento. Algo interessante sobre a capacidade de absorção da tinta tem a ver com o terceiro fator, para recomendar os papéis mais grossos para grandes impressões. A capacidade de absorção de tinta aumenta a capacidade de resolução de uma imagem na superfície impressa. Por quê? Porque os pontos se aproximam, os pontos de impressão. Imagine você em uma polegada, falamos tanto de 300 dpi por polegada, que seria a capacidade ideal para você ter muitos detalhes numa imagem impressa. Quanto maior a capacidade de absorção daquela superfície, mais os pontos e a tinta se unem. Assim favorece muito, ironicamente, arquivos que não têm tanta resolução. Um exemplo para vocês, o canvas, que é um dos tecidos mais recomendados para grandes impressões, o canvas é um tecido, muito usado para pintura também. Ele tem uma capacidade de absorção de tinta muito alta, mas isso não significa que ele consiga expressar toda a capacidade de pontos. Por quê? Porque os pontos vão se unir quando a tinta é aplicada na superfície. Isso favorece o quê? Se a sua imagem tem muito ruído, bom, a tendência é que esse ruído não apareça tanto numa superfície de tecido, ou mesmo numa superfície fosca. Ironicamente, um papel muito brilhante, ele tende a realçar mais os ruídos, porque os pontos eles ficam mais definidos. Então a exigência de
de uma fotografia com mais resolução num papel brilhante, por exemplo, é maior. Já num papel fosco e num tecido que absorve muito bem a tinta, promovendo uma união desses pontos, a tendência é que o ruído desapareça e imperfeições daquela falta de resolução também. Um exemplo matemático é o tecido, o canvas, ele só suporta 72 dpi, ou ppi, nesse caso seria pontos por inch, pontos por polegada, quando a gente fala de impressão. Então, o canvas se torna uma superfície ideal para quem quer gerar grandes ampliações. E são vários os fatores que favorecem o canvas. Por exemplo, ele é um pouquinho mais barato para emoldurar, porque o chassi e a madeira são mais baratos. Só que em termos de impressão, o valor é bem parecido ao dos papéis de algodão fine art, seja o Hanmul, seja da Canson. Mas na hora de você fazer um emolduramento é um pouquinho mais em conta, porque não exige vidro, quer dizer, você pode até colocar um vidro nessa impressão em canvas, mas basicamente exigiria um chassi de madeira um pouco mais barato. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Basicamente, o papel de maior gramatura vai ser ideal para grandes impressões. Existem outros fatores importantes, como a capacidade do branco da imagem, do branco do papel, do tecido, resistir ao tempo. Os papéis de algodão são muito melhores do que os couchês mais baratos, do que os papéis foscos, mais finos e com tratamento químico. Se você quer mais informações sobre o meu trabalho de impressão fine art, eu deixo também o link aqui embaixo da Fine Art Prints. Lá vocês podem pegar qualquer consultoria comigo para realizarem trabalhos de decoração, impressão. Bom, se você quer colocar a sua obra no papel de algodão, no papel fino, de grande durabilidade, a gente pode conversar pelo Fine Art Prints, resolver criar esse site para facilitar um pouco a comunicação e ficar bem mais focado na impressão. Um abraço a todos vocês, volto com mais vídeos.